Capítulo 2, Episódio 3 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico, uma participação ativa e frutuosa. A grandeza infinita da Santa Missa deve fazer-nos compreender a exigência de uma participação atenta e devota ao sacrifício de Jesus. Adoração, amor e dor deveriam ser os sentimentos dominantes. O Sumo Pontífice Pio esculpiu em pensamentos maravilhosos, repetidos mais tarde pelo Concílio Vaticano II, o estado de alma com que precisamos participar da Santa Missa, a saber, com o estado de alma em que se achava o nosso Divino Redentor, quando fez o sacrifício de si mesmo, uma humilde submissão do Espírito, isto é, a adoração, o amor, o louvor e o agradecimento à suma majestade de Deus. Reproduzir em nós mesmos as condições da vítima, a abnegação de nós mesmos, conforme os preceitos do Evangelho, o voluntário e espontâneo sacrifício da penitência, a dor e a expiação dos nossos próprios pecados. A verdadeira participação ativa na Santa Missa é aquela que nos torna vítimas imoladas como Jesus, que consegue o escopo de reproduzir em nós os delineamentos dolorosos de Cristo, dando-nos uma união comum com Cristo em seus sofrimentos e a conformidade com Ele em sua morte. Filipenses 3:10. Tudo mais é somente rito litúrgico, uma veste exterior, ensinava São Gregório Magno. O sacrifício do altar será para nós uma hóstia verdadeiramente aceita a Deus, quando nós mesmos nos fizermos vítimas. Por isso, nas antigas comunidades cristãs, os fiéis, para a celebração da Santa Missa, tendo à frente o Papa, iam em procissão até o altar, vestidos com vestes de penitência e cantando a ladainha dos santos. Na verdade, quando vamos à missa, deveríamos ir repetindo com São Tomé: vamos nós também para morrermos com ele. João 11:16. Quando Santa Margarida Alacoque ouvia a Santa Missa e ficava olhando o altar, não deixava nunca de lançar um olhar para o crucifixo e para as velas acesas. Mas para quê? Para que se imprimissem bem duas coisas na mente e no coração. O crucifixo fazia-lhe lembrar do que Jesus tinha feito por ela, e as velas acesas lhe recordavam o que ela devia fazer por Jesus, isto é, sacrificar-se e imolar-se por ele e pelas almas. Todos os dias, o rei da França, São Luís, ouvia a Santa Missa de joelhos, ajoelhado no pavimento nu. Certa vez, um valete ofereceu-lhe um genuflexório, mas o rei lhe disse: Deus se imola na missa, e quando é Deus que se imola, até os reis se ajoelham no pavimento. São João Bosco recomendava aos jovens que participassem da Santa Missa segundo o método de São Leonardo do Porto Maurício, que dividia a parte sacrificial da missa em 3 partes.
isto é, em 3P, sobre as quais devemos meditar: a paixão de Jesus, do ofertório até a elevação, os nossos pecados, causa da paixão e morte de Jesus, até a comunhão, e o propósito de uma vida pura e fervorosa, da comunhão até o fim da missa. Para fazer isso de um modo mais simples e frutuoso, basta procurar seguir atentamente o sacerdote no altar. Assim, venceremos mais facilmente as distrações e o tédio. E aos domingos, não se irá ficar perguntando, como fazem alguns: onde é que a missa é mais breve? Pois eles não veem a hora que ela acaba. Um dia, o papai de Guido Fonte Galano perguntou ao filho de que modo se há de ocupar todo o tempo da missa. Durante o tempo da Santa Missa, respondeu o Santo Menino, a única ocupação é acompanhá-la. Basta ir lendo com o sacerdote as orações que ele recita no altar. É esta a mesma resposta que deu São Pio X, alguém que queria saber quais as orações que hão de ser recitadas durante a Santa Missa. Segue a Santa Missa. Dizei as orações da missa. No Calvário, como Nossa Senhora. O modelo mais perfeito de participação no Santo Sacrifício nos é oferecido por Maria Santíssima, por João Evangelista e por Madalena, junto com as piedosas mulheres que estavam ao pé da cruz. João 19:25. Assistir à missa, de fato, é como estar presente ao Calvário. O Papa João Paulo II, em um discurso aos jovens, disse numa frase simples e admirável: ir à missa quer dizer ir ao Calvário para encontrar-nos com Ele, o nosso Redentor. O encontro de amor e de dor com Jesus crucificado, isto é, que é participar da missa. Não se pode separar a Santíssima Eucaristia da paixão de Jesus. Assim, gemia entre lágrimas Santo André Avelino. Um dia, um de seus filhos espirituais perguntou ao Padre Pio de Peltraucino: Padre, como é que devemos participar da Santa Missa? E o padre respondeu: como Nossa Senhora, São João e as piedosas mulheres no Calvário, unidos a Ele no amor e no sofrimento. E no missalzinho de um outro de seus filhos espirituais, o Padre Pio escreveu: quando assistires à Santa Missa, concentra-se todo no tremendo mistério que está acontecendo diante dos teus olhos, a redenção de tua alma e a reconciliação com Deus. Outra vez lhe perguntaram: Padre, por que é que o Senhor chora tanto durante a missa? Minha filha, respondeu ele, que são aquelas poucas lágrimas diante do que acontece sobre o altar? Seriam necessários torrentes de lágrimas. E ainda, outra vez lhe disseram: Padre, o Senhor deve sofrer muito por ficar em pé durante toda a missa, apoiado sobre as chagas sangrentas dos pés. E ele respondeu: durante a missa, não estou em pé, estou suspenso. Que resposta! As duas palavras, estou suspenso, exprimem viva e fortemente aquelas outras palavras, crucificado com Cristo, ditas por São Paulo
Gálatas 2,19, e que distinguem a verdadeira e plena participação na missa, de uma participação vazia, acadêmica e talvez até ruidosa. Muito belo é também o pequeno episódio que se lê na vida de São Bento. Um dia, durante a Santa Missa, logo que pronunciou as palavras "Este é o meu corpo", São Bento ouviu uma resposta que vinha da hóstia, que acabava de ser consagrada. E o teu também, Bento. A verdadeira participação na Santa Missa deve fazer de nós vítimas com a vítima. Bem dizia Santa Bernadette Soubirous a um jovem sacerdote: lembra-te de que o sacerdote no altar é sempre Cristo na cruz. E São Pedro de Alcântara se vestia para a missa como para ir ao Calvário, pois todas as vestes sacerdotais têm alguma referência à paixão e morte de Jesus. A alva recorda a túnica branca com que Herodes fez vestir a Jesus, como se fosse um louco. O símbolo nos lembra a flagelação. A estola nos lembra as cordas com que o ataram. A tonsura recordava a coroa de espinhos. A casula, trazendo a figura de uma cruz, recorda a cruz posta sobre os ombros de Jesus. Senhor, perdoai-lhes. Quem tiver assistido à missa do Padre Pio há de lembrar-se de suas lágrimas ardentes e daquele seu imperioso pedido aos que estavam presentes para que acompanhassem a Santa Missa de joelhos. Recorda-se-á do impressionante silêncio em que o rito sagrado se desenrolava e o sofrimento cruel que se fazia notar no rosto do Padre Pio, enquanto ele ia pronunciando com esforço as palavras da consagração, e também do fervor da oração silenciosa dos fiéis que enchiam a igreja enquanto seus dedos iam debulhando rosários por mais de uma hora. Mas a sofrida participação do Padre Pio na Santa Missa é a mesma de todos os santos. As lágrimas do Padre Pio eram como as de São Francisco de Assis, que muitas vezes se tornavam sanguíneas, como as de São Vicente Ferrer, de Santo Inácio, de São Felipe Neri, de São Lourenço de Brindisi, que chegava a ensopar de lágrimas 7 lenços, de Santa Verônica, de São José Cupertino, de Santo Afonso, de Santa Gema. Mas afinal, como poderíamos ficar indiferentes diante da crucificação e da morte de Jesus? Por certo, não haveremos de ser de modo algum como os apóstolos adormecidos no Getsêmani, nem muito menos como os soldados que pouco se importavam com os atrozes espasmos de Jesus agonizante. Também São João Bosco lamentava amargamente o procedimento de cristãos que, na igreja, ficavam voluntariamente distraídos, sem nenhuma modéstia, sem atenção, sem respeito, de pé, olhando para cá e para lá. Estes tais não assistem ao divino sacrifício como Maria e João, mas como os judeus, pregando de novo a Jesus na cruz. Olhemos para Nossa Senhora e os santos, imitemo-los, só mesmo acompanhando-os é que seguiremos pelo caminho certo, que é agradável a Deus. 1 Coríntios 1, 21.